Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos da Igreja do Nome de Jesus Cristo, São Paulo, Ceará, Quixelô. Mais um final de semana temos chegado, agradecido a Deus pela vida, pelos dias, pela bondade e misericórdia que tem tido para conosco. Estamos de pé aqui, Eu venho aqui fazer um pequeno vídeo, porque hoje nós teremos uma retrospectiva de uma pregação passada a pedido de uma irmã, e o irmão Alex vai reprisar aí uma pregação junto com estudo, muito maravilhoso. Mas eu quero só falar aqui sobre o nosso retorno, sobre a pandemia, que o decreto em São Paulo, a quarentena vigora até dia 28/6, daí em diante acredito que deve o prefeito, o governador tomar novas providências, o que será feito. E a Igreja do Nome de Jesus Cristo está se preparando para o retorno, em breve, Então está preparando um protocolo, algumas medidas de segurança, compra de máscaras, tanto de pano como descartáveis, um termômetro infravermelho, que é necessário para medir a temperatura dos irmãos na entrada e na saída dos cultos, na chegada e na saída. Um totem, para o uso do álcool gel, para que as pessoas não coloquem a mão no frasco, com o pé ele aciona e vai cair o álcool gel na mão, E todos os outros procedimentos, de lavar a mão, de se manter na igreja, alguns procedimentos, será feito em breve aí com uma reunião que não foi feita nesta semana, mas acredito que na próxima, muito próximo aí do final do mês, nós vamos já fazer uma reunião ministerial com todos os obreiros para a tomada aí das nossas decisões e o nosso protocolo que será usado logo no início, no retorno dos primeiros cultos, Quanto ao Ceará, o município de Quixelô, eu ouvi agora recentemente um vídeo do secretário de Quixelô, e ele está muito preocupado com o aumento dos casos de Covid-19 no município e alguns sítios ali de Quixelô. Então ali nós vamos aguardar mais um momento, mais um tempo, para que nós tenhamos, vamos dizer assim, um ok das autoridades de saúde para a gente retomar ali os cultos aos poucos, vendo que, olhando também todo, vamos dizer assim, as pessoas que podem e as que não podem, Tipo assim, as pessoas com mais idade vai ter que esperar um pouquinho mais, as pessoas que estão no grupo de risco também esperar um pouquinho mais, como em São Paulo também será tomado todas as precauções para manter a saúde dos nossos irmãos, dos nossos amigos e também da sociedade como um todo, preocupado como um todo. A Igreja do Nome tem essa preocupação e ela é uma igreja de obediência às autoridades. Nós estamos num momento difícil para a humanidade, não é São Paulo, não é Quixelô, Ceará, é a humanidade, estamos falando do mundialmente, O mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia. E aí a gente está preparando um protocolo para esse retorno, E é isso. A pedido de uma irmã, nós vamos, o irmão Alex vai trazer aí o retorno de uma palestra do dia 4/8/2019, que nós tivemos na Igreja do Nome em São Paulo, sobre dízimo, E eu quero só, em termos de introdução aqui, lá a gente vamos falar sobre isso, Mas alguns falam, o dízimo é antes da lei, o dízimo foi retificado na lei, o dízimo é atual, Isso a gente pode defender biblicamente, isso é o dízimo, E o dízimo também, ele é pago, ou ele é entregue porque é do Senhor. Alguém fala assim, pai, eu pago o dízimo, Você não paga, Você traz de volta o que é do Senhor, você não paga nada. Deus te deu 100, você traz 10 para Ele, A Bíblia não fala de pagar. Quando você, vamos dizer assim, faz vamos dizer assim, no hebraico, você lê no hebraico, você vê que você traz o que é do Senhor, Você não paga nada, E alguém fala assim, o dízimo eu pago do bruto, pago do líquido, Alguns pagam do bruto, outros pagam do líquido, Vamos dizer assim, ele é assalariado e ele tem descontos e desconto, e ele do líquido, do que sobra, ele paga o dízimo. Tudo bem, eu acho que é viável, porque o dia que ele aposentar,
Ele pagou o INSS, o dia que ele aposentar, ele vai pagar o dízimo da aposentadoria. Se ele, por algum motivo, for para a Caixa, do dinheiro que ele receber da Caixa, ele vai trazer o dízimo, né? E assim por diante. Então, alguns pagam do bruto, do líquido, né? Eu pago do líquido, às vezes um pouquinho mais, mas é importante. E não só o dízimo, as ofertas também é uma coisa bíblica, né? É uma bênção nas nossas vidas, né? E alguém pode falar assim, eu pago o dízimo do meu salário principal. Aí ele tem outras rendas, ele tem aluguel, ele é aposentado, e ele tem outros ganhos mais. E ele paga só do principal. Está correto? Eu pergunto, está correto? Não. A Bíblia fala que você tem que pagar o dízimo de tudo, de tudo. Malaquias 3:10 fala que trazei o dízimo de tudo. Então, se você ganha um salário, é aposentado, tem um aluguel, tem um Bolsa Família na sua casa, você pega e soma tudo isso e você tem que pagar o dízimo de tudo. Senão você não é dizimista. Há um engano, né? Eu vou dar de uma parte, da outra parte eu vou... E quando Jesus fala que os fariseus em Mateus 23, ele reclama com os fariseus que eles traziam o dízimo. Quer ver, Mateus 23, ele fala assim, Mateus 23, vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Você vê que de tudo que eles tinham, eles traziam o dízimo. É de uma coisa, é de outra, é de outra. Eu tenho um relato de irmãos que ele paga o dízimo até de um presente. Ele avalia o valor do presente, foi um presente de R$100. Ele vai lá, avalia o valor do presente e traz R$10 para a igreja, né? É um dizimista muito fiel esse, né? Mas a Bíblia fala do dízimo de tudo que você ganhar. Então é de tudo. Então não engane a Deus. Fala assim, eu estou pagando o dízimo do meu salário principal. Mas às vezes você tem outras rendas e você está deixando de contribuir na obra de Deus. Cuidado. Faça o que tem que ser feito. Seja o servo fiel, perfeito. Amém? Então é isso que eu queria trazer para os irmãos. E Deus abençoe, um ótimo final de semana para os irmãos, uma ótima semana para todos os irmãos. Fique firme, faça um culto em casa, ore, cante. Em breve nós estaremos juntos no templo. Se Deus quiser, o corpo de Cristo está junto. Mas estamos juntos, um pouquinho distante, mas estamos juntos. Mas queremos estar lá no templo, para nós orarmos juntos, cantarmos juntos, receber o Espírito Santo junto, falar de Deus juntos, né? Se alegrarmos juntos, dar glória a Deus, igual aqueles do irmão Davi, bem forte, na casa de Deus vivos, agradecido porque nós passamos nesse tempo de tempestade. É um tempo de grande tempestade, mas é promessa, profecia. Esse momento agora de pandemia, pestes e guerras. Nós estamos passando tempo de peste. Deus abençoe os irmãos de São Paulo, a igreja de São Paulo, a igreja de Xelô, Mondoge, Zenildo, a todos, em nome de Jesus. Até. Deus abençoe.
Pessoal da igreja na paz do Senhor Jesus, irmãos, pouco tempo. Falar de dízimo é um tema controverso para muitos, para muitas igrejas. Uns excedem e outros faltam. Muitos excedem e outros faltam. Então, eu preciso passar para os irmãos que eu vou tentar passar o melhor. É aquilo que eu creio, que eu estudei, que eu busquei, que a Igreja do Nome tem buscado. É o melhor. É o melhor para a Igreja do Nome. É o melhor para a igreja. Foi muito maravilhoso no passado. E ele é o melhor para a igreja do século XXI. Sem esta doutrina, a igreja do século XXI, ela morre. Sem essa doutrina, acaba-se a igreja. Alguém pode falar assim, não, alguém vai ter que dar uma dádiva. Alguém vai ter que abrir o coração para que exista a igreja. Tem igreja que ela não é dizimista, mas as coletas que eles colocam é mais do que o dízimo. E quando você vê os grandes especialistas, pastores antigos, eles notam que o dízimo colocado pelo Senhor, até antes da lei, que os homens de Deus pagaram o dízimo, continua até hoje o melhor sistema para a igreja de hoje. Não tem sistema igual. Amém? E o meu, eu quero que você venha. Baixa um pouquinho, né? Eu quero que você venha até aqui, por favor. Bom, Alex, eu não sei se eu vou dar a escritura para vocês, mas ficam aqui. Se precisar, eu vou passar a escritura para vocês. Irmãos, eu trabalhei com manual bíblico, chave bíblica, algumas pesquisas, mas principalmente com este livreto que é da Igreja Pentecostal Unida, que fala sobre a mordomia cristã. É um ótimo, fala sobre os dízimos. O irmão Valdinho acho que já leu, né, irmão Valdinho? Né? Alguns dos irmãos já leram. Eu também peguei um pastor que hoje é um dos grandes teólogos, e ele é da Igreja Presbiteriana, que é Hernandes Dias Lopes. Se você entrar no YouTube aí, você vai ver o Hernandes pregando, e tem coisas que eu sou contrário, mas tem coisas que realmente têm fundamento. E esse é um do livro que ele fez, junto com o pastor da Igreja de Pinheiros aqui, que é o Ari Oval. Muito bom. Contexto bíblico profundo, maravilhoso. Amém? Ele é um teólogo. E aqui, um doutor da Igreja do Nome, que fez esse livro, também faz uma defesa maravilhosa sobre o dízimo na igreja do século XX, XXI. É o pastor Wagner, doutor, e ele faz aqui, eu queria até compartilhar com os irmãos, não sei, mais para frente, né, pedir uma quantidade de livro para que os irmãos leiam, para que os irmãos se... tome, assim, porque você precisa de ler várias escrituras para ter um contexto, para ter um conteúdo, para falar, não, vale a pena ser dizimista, vale a pena ofertar, vale a pena fazer meus votos, vale a pena. E até entender, como hoje eu entendo, que o dízimo não é meu. E eu não pago o dízimo, eu cheguei a esse entendimento, eu não pago o dízimo. Eu trago de volta o que é do Senhor, não é meu. Os 10% não é meu, é do Senhor. Não tem nada que você está pagando, você está devolvendo o que é do Senhor. Chega a esse entendimento. Agora, eu li também muitas heresias. Eu li também muitas defesas, até com fundamento. Você lê, você olha assim e fala, tem fundamento. Muitos criticando o dízimo. E muitos também excedendo, excesso. É o que eu falei ontem. Muitas igrejas hoje
ela, vamos dizer assim, o pastor avalia o culto, se ele for um culto abençoado, a quantidade de dinheiro que caiu no casófilo. Chega a avaliar dessa forma. A igreja, vamos dizer assim, as igrejas filiais, elas só continuam nos seus respectivos lugares se ela tem dinheiro para pagar aluguel, o pastor, luz, água e manter e ainda retornar dinheiro para a matriz. Se não, fecha. Quando você vê aí igreja abrindo e fechando, não é assim? Ou então troca o pastor porque o pastor não é competente para pedir dinheiro. Eles gastam chegam até a gastar 90% do tempo do culto, 90% da liturgia do culto, pedindo dinheiro. Isso não é a nossa prática, não é a prática da igreja. O Matias esses dias falou assim, olha, nós podíamos, na hora do culto, fazer, Matias, é bíblico. É bíblico, porque faz parte da hora do culto, faz parte da liturgia, principalmente no Velho Testamento, fazia parte, porque isso é louvor a Deus. O seu dízimo e a sua oferta faz parte do seu louvor a Deus. Não tenho muito tempo, eu vou cortando, vou fazer. Então faz parte, né? Às vezes eu falei para o Matias, não, a gente não tem essa tradição, mas faz parte do culto, o momento de você ofertar, o momento de você, que nem a irmãzinha, desculpa, corta essa irmãzinha que eu não gosto que chama de irmãozinho. Da irmã Jéssica, vim entregar o voto dela, isso é louvor a Deus. E você faz parte do culto, porque faz parte do seu louvor. Você está louvando, engrandecendo o Senhor, quando você fala, eu fiz o voto e o Senhor me ouviu. Quando você enfia a mão no bolso e vai lá e oferta, faz parte, você está louvando, engrandecendo a obra de Deus. Porque essa igreja não teria uma missão no Nordeste se não fossem os irmãos dizimistas. Não existiria. Não existiria. O evangelho não chegaria onde está chegando, ou já chegou no passado e chega nas grandes igrejas, como a igreja Pentecostal Unida nos Estados Unidos, o projeto, se não fosse os dizimistas, chegaria onde eles estão chegando. Né? Você vê, a igreja é monstruoso. O que é aquilo ali? Homens abençoados que vão dizimar. Se eles não dizimar, como? Não vou nem pregar esse papel. Se a igreja do nome nos Estados Unidos, 1957, não tivesse grandes dizimistas, hoje nós não entenderíamos a mensagem do nome de Jesus. Porque não teria como pagar um pastor Samuel Baker e outros missionários para vir para o Brasil. Não tem como custear. E a melhor maneira é com dízimo. A melhor maneira, o Senhor sabe como fazer. O Senhor sempre fez e faz da melhor maneira. Tem igreja que abre e fala assim, não, tem 4 tipos de oferta. Alguns lê até em Coríntios, que eu vou ler aqui, mas não tem, Paulo não está falando nada de, não está falando desse tipo, está falando de uma oferta para Jerusalém, algumas igrejas na Ásia que vão ofertar ao povo de Jerusalém que está passando necessidade. O irmão Ângelo leu uma passagem aqui que no início eles tinham tudo em comum, né? Vendia propriedade, eles faziam mais que 10%. Vendiam tudo que tinha, por quê? Porque a ideia dos primeiros cristãos é que Jesus viria logo. O povo de Jerusalém começou a vender propriedade, tudo em comum, comiam, bebiam. O povo que tinha vindo do Egito, vinha da Ásia e até de uma parte da Europa, vieram para Jerusalém e eles se converteram e eram perseguidos e eles vendiam. Então, chegou o momento quando Paulo pede para levar para Jerusalém, que estavam passando dificuldade. Eles comeram, beberam, venderam, mas tudo que tinha aí chegou o momento que eles estavam passando necessidade. E Paulo, em Coríntios, pede previsão para as igrejas da Ásia e eles abençoaram o povo de Jerusalém e ele pediu para alguns irmãos que levassem. Então, há uma necessidade muito grande na igreja que as pessoas abrem o coração, que as pessoas dêem de verdade. Por quê? Vamos ver. Vou passar. Vamos lá. O Alex está aí? Só tem um microfone. Mais um? Pode deixar com o Victor aqui. O Victor me ajuda? Pode ser, Victor? Algumas escrituras.
Vamos lá. Ageu 1, é um dos últimos livros do Velho Testamento. Ageu 1, 1 a 11. Eu vou ler essa escritura porque eu preciso ler para ter base. Vamos lá. Deuteronômio 12, 4 a 7. Ageu 1, 1 a 11. Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e o exorta a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito, e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, e ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Então, o livro de Ageu foi escrito depois do exílio. E o que acontece? A ideia aqui, Deus está cobrando deles, que eles vieram do exílio e eles não se preocuparam com a casa do Senhor. Cada um ele fala: ó, vocês estão construindo as vossas casas, estão preocupados, estão buscando madeira, estão vestindo de linho fino as vossas casas, esqueceram da minha casa. Mas tudo que vocês estão fazendo é como jogar dentro de um saco que não tem fundo. Tudo que vocês vão plantar vai se acabar, porque vocês não lembraram do templo do Senhor. Irmãos, alguém pode falar assim: ah, mas isso aí é Velho Testamento. Eu vou ler várias coisas aqui no Velho Testamento, e muitas das pessoas que hoje questionam, falam assim: ó, o dízimo é do Velho Testamento? Mas ele quer muitas coisas do Velho Testamento. Ele lê o Salmo e fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Oh, glória a Deus! Aí quando fala assim: ó, traga os dízimos, não me roubais, ele fala assim: isso é Velho Testamento. Ele dá glória a Deus no que é favorável a ele. E a palavra diz que tudo foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Eu preciso entender a Bíblia. Glória a Deus naquilo que me convém. No que não convém, fala: isso é Velho Testamento. Não, é coisa da lei. É coisa do passado. O Senhor questionando. Nos dias de hoje, Ele não está questionando, né? O homem que não dá, o homem que não está preocupado com a obra dele, o homem que não está preocupado com as missões, o homem que não está preocupado que as almas venham, de ganhar alma, o homem que não está preocupado em ninguém ganhar alma para levar para onde? Aqui é o lugar que nós reunimos. Por que as 7... Por quê? Porque as cartas às 7 igrejas da Ásia estavam na casa de alguém, mas ali existia uma igreja. E ela era composta de todas as coisas.
e doutrina, mas ali entre eles havia necessidade, e as necessidades sempre foi suprida com dízimo. Vamos chegar lá. Amém. Só confirmando, é Deuteronômio 4, do 4 ao 7? Deuteronômio 4, do 4 ao 7. Deuteronômio. É isso. Só um minutinho, não. É Deuteronômio 12, 4 a 7. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a ofertas alçadas às vossas mãos, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que poreis as vossas mãos, vós e as vossas casas, e que te abençoar o Senhor teu Deus. Amém. Aqui, Matias, responde aquilo que eu falei, Deuteronômio 12, 4 e 7, aqui é a instituição do culto no Velho Testamento. Então, o culto do Velho Testamento fazia parte do culto a Deus, falar de voto, de dízimo, de oferta. Aí tá, bem claro. Mas vamos lá, ó. Dízimo foi estabelecido por Deus na lei. Eu não vou ler, os irmãos quiserem marcar, Números 18, 21 a 30. Foi estabelecido por Deus na lei, foi retificado por Deus na lei. O dízimo esteve na lei? Esteve na lei. Números 18, 21 a 30. Sim, se eu faço a pergunta, o dízimo foi estabelecido por Deus e foi retificado por Deus na lei? Sim, foi retificado. O dízimo é antes da lei? Sim, o dízimo é antes da lei. Gênesis 1, 17 a 20. Amor, por favor. E você, Gênesis 28, 10 e 20. Gênesis 14, 17 a 20. Irmão, Gênesis 28, 10 a 22. Então, sim, a pergunta é, dízimo foi estabelecido por Deus, ou eu usaria a palavra, foi retificado por Deus na lei de Moisés? Sim, foi retificado. O dízimo é antes da lei? Sim, o dízimo é antes da lei. Vamos ver se é antes da lei. Gênesis 14, 17 a 20. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém. Então, ó, agora eu não estou lembrado exatamente quantos anos, estou lembrado exatamente, mas 400, mais de 400 anos, antes da lei. Às vezes é mais, tem alguns que falam até 520 anos, mas eu vou dizer que 400 anos antes da lei, Abraão, Ló foi levado cativo pelas guerras, e Abraão, com mais alguns colaboradores, foi e venceu a guerra. No caminho, ele encontra Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo. Depois nós vamos ler sobre Melquisedeque. Sacerdote, e ele paga o dízimo de todo. Alguém pode falar assim, não, ele pagou o dízimo dos despojos, do que ele, vamos dizer assim, da cidade, dos povos que ele ganhou a guerra. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele foi e recuperou na guerra tudo aquilo que foi tirado de Ló. E ele vem e paga de tudo que ele tem o dízimo. Porque você vai ver que ele tem uma questão dentro daqui, depois é difícil também, por isso que tem uma questão aqui, porque
Alguns falam para ele assim, um dos reis de Sodoma fala assim, entre a conversa com o Melquisedeque, ele fala para ele assim, olha, você me dá só parte disso, daquilo. Ele fala, permita a Deus que tudo que é seu, e eu não quero nem nada, não quero nada de ti. A não ser esses que estão comigo, pela guerra você os pague, mas eu permita a Deus que eu não quero nada de ti. Ele foi recuperar as coisas de Ló, e ele era muito rico, e ele pagou a Melquisedeque. Não foi do despojo, não, ele ganhou a guerra lá, e agora vem cheio. Não foi de despojo, foi dele. A Bíblia não fala de despojo das guerras, fala que é dele. Certo? Mas vamos lá. Ele pagou dízimo em 400 e pouco ou 520 anos, pagou dízimo antes da lei que foi retificada por Deus. Vamos lá, irmão. E partiu, pois, Jacó de Beerseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em... Bom, você está lendo do 10 ao 22, né? Isso. Só para abreviar, do 21 ao 22, só os dois versículos, os irmãos depois podem ler. Gênesis 28, 21 e 22, só para... Pode começar do 20, que fica melhor. Vamos lá. E Jacó votou um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu tornar a casa do meu pai, ó Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por colunas será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, você vê, aí ele está na linhagem de Abraão, porque ele é neto de Abraão. 200 anos depois, ó Jacó fazendo um voto que o avô fez o voto não. O avô pagou a Melquisedeque os 10%, o dízimo, 10ª parte do que ele tinha. E 200 anos depois, ó Jacó, na mesma linhagem da família, porque os judeus, o que os pais aprendiam ou tinha vamos dizer assim, de conhecimento ou religioso, passava para os filhos, ó Jacó, 200 anos depois, fazendo um voto. Agora vamos entender esse voto. O voto que ele fez foi só que se ele fosse abençoado, ele daria dízimo? Não. Já vou responder, não. Como é que está escrito aí, irmão? Que se ele fosse voltasse, vamos lá, lê. E Jacó votou um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu voltar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ponto. Que ele votou que se tudo isso acontecer na vida dele, o que ele falou? O Senhor será o meu Deus. Ele está retificando aquilo que ele aprendeu de Abraão, porque Deus falou com Abraão, e falou certamente com Isaac, e agora está falando com o neto de Abraão. E ele está no mesmo sentido. Ele falou, o Senhor será o meu Deus. Se tudo isso acontecer, está retificando, eu vou ter o Senhor como meu Deus. E ele vai fazer outra promessa, porque ele teve a bênção ali, a pedra, vamos lá. E esta pedra que tenho posto por colunas será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, o entendimento, fala assim, não, é o dízimo, mas o entendimento é que o Senhor será o meu Deus, esta casa, ali onde ele chamou de Betel, será a casa do Senhor, aqui será a casa do Senhor, e aí precisa do entendimento que ele fala assim, e certamente, parece que é uma coisa que está vindo lá de Abraão, e certamente, se o Senhor sendo o meu Deus, eu pagarei o dízimo. Não é assim que está escrito? E certamente, com certeza, o Senhor sendo o meu Deus e acontecendo tudo, certamente eu vou pagar o dízimo. Porque tinha na linhagem que eles eram dizimistas. Adeus, não, eu não tenho outro entendimento. Certamente eu pagarei o dízimo. Olha, eu peguei algumas traduções de Bíblia aqui. Ó. A Bíblia na versão de Lutero, eu até passei em alemão para o meu irmão hoje de manhã, né? Em alemão. É difícil. Mas eu vou te dar a 10ª parte do que é do Senhor. É isso que ele fala.
em alemão, a tradução de Lutero, quando ele traduziu a Bíblia, em 1500, Lutero, quando traduziu a Bíblia, ele falou, aqui ele traduz dessa forma, ó, e eu vou te dar a 10ª parte do que é teu, Senhor, do que é do Senhor. Ele sabe que aquilo ali é do Senhor, ele já estava sabendo que era do Senhor. Quem foi que contou para ele? Por certo, o pai, o avô. Como é que veio do nada? Ele está falando, eu sei que é teu, Senhor. Ele falou, por certo, se o Senhor é meu, eu vou te dar a parte que é tua. Né? A King James, como é que ela fala? A King James é a tradução para o inglês. E de tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte. Ele está devolvendo porque ele sabe que não é dele, é do Senhor, não. Certamente eu vou te devolver a 10ª parte, que é teu, Senhor. A Bíblia judaica, e de tudo que me deres, eu te... Minha letra, eu devolverei a ti com fidelidade 1/10. Cada uma numa tradução. Eu devolverei a ti, não fala de eu pagarei. Algumas nossas Bíblias na tradução Feira de Almeida, pagarei. Mas você pega as outras traduções e fala, eu vou te devolver. Eu vou te devolver. A Bíblia de Jerusalém, e de tudo que me deres, aí ele fala, eu te pagarei fielmente o dízimo. A Bíblia interlinear, que é a Bíblia da tradução do hebraico, eu até estou para comprar a Bíblia interlinear no Velho Testamento, eu tenho a do Novo Testamento, que ela é bem fiel, está escrito em hebraico e está escrito em grego, e você tem a tradução ali, que é a tradução que eu deveria fazer, e eu comprei até para ficar mais fácil nos dias de aula, que eu ia lá. Que coisa feia. Mas é isso mesmo, a gente faz essas coisas. Fica mais fácil. Bíblia interlinear, do hebraico para o inglês, eu passei para o meu irmão, e lá está escrito assim, e de tudo que ele me der, eu com certeza darei a 10ª parte a ele. A Bíblia católica diz assim, e dar-te-ei eu o dízimo de tudo que me deres. Deus dá primeiro, né? Deus dá primeiro, de tudo que o Senhor me dá, eu dou o dízimo. Né? E as outras Bíblias falam assim, ó, eu vou dar, eu vou devolver a sua parte. Só para o assunto interessante é assim, olha. Vê se eu consigo entrar aqui rapidamente. No livro de Números 18, 21 a 30, Deus constitui os levitas como os recebedores dos dízimos. E os levitas davam 10% ao sacerdote, aqueles que faziam todo a parte cerimonial, a parte de sacrifício de animais no Velho Testamento. Então, Deus escolheu a linhagem de Jacó, dos filhos de Jacó, os levitas, para ser sacerdotes, para ser, da linhagem deles saiu os sacerdotes. Da linhagem de Arão saiu os sacerdotes. E agora eu preciso entender quem é Jesus e por que hoje eu pago o dízimo a Jesus, antes da lei, que ali pagava aos levitas, mas Abraão, que é o nosso pai na fé, pagou a Melquisedeque. Ele não pagou aos filhos de Jacó, porque eles não tinham nascido ainda. Ele pagou a Melquisedeque. Vamos entender quem é esse Melquisedeque? Rapidamente, irmãos. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, não estava limitado a uma raça ou tribo universal. É uma tipologia de Cristo e de seu sacerdócio. O seu sacerdócio é eterno e universal. A arqueologia, os achados de Quirã em 1947, os achados agora em 1947, na caverna 11, próximo ao Mar Morto, foi achado muitos escritos falando desse Melquisedeque. Que coisa maravilhosa. Deus
certificando as coisas que são dele. Mas se você não vasculhar, não cavar, não buscar, você não acha essas coisas. Você não acha. Então precisa trabalhar, precisa buscar as coisas de Deus com afinidade, com amor. E o tempo é muito escasso para nós falar das coisas de Deus. E está na certeza do que nós estamos fazendo, irmãos. Amém. Amém. Hebreus 5 e 6. Amor, Hebreus 9, 1 a 10. Vamos ver quem é Melquisedeque. Só rapidamente. Tem tempo ali. Carta de Deus. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiação, ao que se chama o santuário, mas depois o segundo. Oi. Hebreus 7, Não, 1 a 10. 9. Eu falei errado. Hebreus 7. 1 a 10. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem neologia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo o rei, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali, porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, essa parte da Escritura mostra que que Deus ratificou, ali Jesus veio no Novo Testamento, desculpe eu, mas Jesus é Deus para nós, mas Deus ratificou o dízimo, e o pagamento seria sobre a tribo de Levi. E o que ele explica aqui é que, não tendo nascido ainda, era, vamos dizer assim, da família, né, os filhos de Jacó, bisneto, Levi era bisneto de Abraão. Ele estando ainda no lombo, olha que maravilhoso, ele estando ainda no corpo, estava no corpo porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou a tribo de Levi, não é isso? Então ele estava no lombo do bisavô. E esse homem de Deus pagando o dízimo a Melquisedeque, ele já pagou para a tribo de Levi também. Então você vê que Deus ratifica para Levi ali a bênção, e eles não teriam que trabalhar, eles teriam que cuidar do templo, cuidar da obra de Deus, cuidar do tabernáculo. E eles iam viver, vamos dizer assim, das outras 11 tribos que ia pagar o dízimo, a 10ª parte de tudo que eles colhessem, para eles cuidar das coisas de Deus. E Abraão, segundo um pensamento, assim, da ideia de que ele já tinha pago para todos os filhos de Isaac, para os filhos de Jacó, e toda a nação, ele já tinha pago lá em Abraão. Mas lê ali, Hebreus 5:6, né?
Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que maravilhoso. Está dizendo que Jesus é sacerdote eternamente sobre a ordem de Melquisedeque. Jesus não está como sacerdote na linhagem dos levitas, na linhagem de Arão. Ele está na linhagem de Melquisedeque, aquele que era uma tipologia de Cristo. E hoje nós pagamos os dízimos como Abraão, a quem? A quem? A Jesus, que é a tipologia de Melquisedeque, como Abraão pagou a Melquisedeque. Você entendeu que ele está por fora da lei? Hoje nós estamos pagando dízimo ao nosso Deus, que a Bíblia confessa que ele é o sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. E ele apareceu e depois não teve mais, não sabiam quem ele era. A Bíblia fala disso. Lê o livro de Hebreus aqui, no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9. Vai falar muito de Melquisedeque, falando que ele é uma tipologia de Cristo. E Cristo vem da linhagem de Melquisedeque, segundo o sacerdote de Melquisedeque, sumo sacerdote. E nós hoje estamos pagando o dízimo, como Abraão pagou a Melquisedeque, nós estamos pagando a Cristo, sumo sacerdote. Amém? O povo da lei pagou ao sacerdote Arão e a sua descendência. E nós sempre temos, vamos dizer assim, a igreja hoje paga. Mas vou entrar num outro, um pouquinho mais para frente. O dízimo. Nós já vimos que o dízimo é da lei, o dízimo é antes da lei, e o dízimo, ele é depois da lei? Vamos lá. É aqui onde é que está a dificuldade dos povos de entender, porque ele fala assim, a Bíblia do Novo Testamento não fala de dízimo. E realmente você não vai encontrar, e eu preciso falar isso aqui no altar, você não vai encontrar no Novo Testamento lugar nenhum falando de dízimo, irmão. Então, mas não está falando da 10ª parte. Mas vamos entender isso. Vamos entender? Vamos dizer, se Jesus ele vai ratificar o dízimo no Evangelho. Vamos lá. Mateus 23, 23. Jesus questionando, se você pegar o capítulo 23, vai ter várias vezes Jesus questionando, ai de vocês fariseus, ai de vocês fariseus. Pega lá, você... Tem várias vezes, ai de vocês fariseus, por isso, ai de vocês fariseus, por isso. E aí ele fala aqui, na escritura 23, ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado a fidelidade, a justiça e a misericórdia. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo que não é para pagar dízimo? Está dizendo em algum momento aqui que não é para pagar dízimo? Falando para o fariseu? Ele está falando fariseus, vocês, está certo, vocês estão pagando o dízimo das menores coisas, da hortelã, do endro, do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês têm negligenciado. Aí ele fala, faça isso sem omitir aquelas. Continua pagando o dízimo sem omitir aquelas. Jesus, no seu ministério, falando com os fariseus. Agora, irmão, se alguém falar assim, olha, o dízimo no Novo Testamento, Jesus ratificando aqui o dízimo, se o dízimo não se paga mais dízimo, não é do Novo Testamento, então a justiça, a misericórdia e a fidelidade também não é, porque ele fez um pacote, ele não fez um pacote aqui? Fez um pacote, vocês entenderam? Então, se o dízimo não é, então a fidelidade, como é que a igreja vai viver sem fidelidade? Vai viver sem misericórdia? O crente tem condições de viver assim? Sem justiça, sem lei, tem algum dos nossos. Não tem, irmão. Então, se essas três partes faz parte, o dízimo também. Amém. E aí o entendimento é o seguinte, aonde eu chego o entendimento, irmãos. Você sabe o que é circuncisão? Todos sabem.
Todos sabem? Sabem? Todos? Sabem? Depois, se não souberem, manda um WhatsApp para mim. Eu vou mandar para vocês o que é circuncisão. Mas posso falar aqui? Pode, né? Cirurgia de fimose. Cirurgia não faz com a criança? Corta o crepúsculo da criança? Prepúcio. Prepúcio? Eu não sei. Pode falar. Então, não corta? Era isso. E aí, irmãos, a circuncisão é da lei? É da lei. É da lei. Agora não tem mais tempo. É da lei. Está lá no escrito da lei. Mas a circuncisão, irmão, quando Deus fala com Abraão, a promessa dele com Abraão, a circuncisão não é da lei. A circuncisão é retificada na lei. Ele fala com Abraão, Abraão, eu vou fazer. Aqui se eu acho a palavra certa. Eu vou fazer uma aliança contigo. E a maneira de nós firmar a nossa aliança é que você, de hoje em diante, vai fazer a circuncisão e todos os seus filhos, do 8º dia masculino, vai fazer a circuncisão. Isso, tipo assim, vai se ratificar a minha aliança contigo. Então, de hoje em diante, os seus filhos serão circuncidados. Certo? Então, antes da lei. Aí, quando chega na lei, você vai pegar a escritura, depois eu posso passar para os irmãos, ele ratifica na lei. Como ratificou o dízimo na lei. Só que tem uma coisa, irmão. A circuncisão, ela é quebrada quando Jesus vem. Ela é substituída pelo batismo, irmão. A nossa aliança com Cristo é no batismo. Agora, é uma coisa que deixa de circuncidar. O batismo entra no lugar. Onde está escrito isso, irmão Amós? Colossenses 2, 11 e 12. Lê? Quer ler? Vamos ver se aqueles que se circuncidavam hoje não se circundam mais. O que entrou no lugar da circuncisão? Batismo. Vamos ver. Paulo falando aos Colossenses 2, 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Eu achei. Achou? Deixa eu ler. Pode ler. Pode ler. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita na mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitareis pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Viu que houve, o Paulo falando que houve a substituição? Está claro. Não é mais aquela feita por mão de homens, mas sepultado com Cristo no batismo, a aliança está aí. Que maravilhoso, né? Não é gostoso isso? Para mim é uma maravilha. O Evangelho move. A Páscoa do Velho Testamento. Hoje nós comemoramos Páscoa? Não. O que hoje nós comemoramos? A ceia. Então a Páscoa lá da lei, ela se transforma em ceia. Onde eu vou ler isso? 1 Coríntios 5 e 7. E Jesus, quando ele estabelece, vamos dizer assim, um dia antes da Páscoa, ele vai lá e se reúne com os seus 12 apóstolos e ele dá a ceia no lugar de todas aquelas coisas que tinham que fazer no dia da Páscoa, não é isso? Que eles lembravam quando eles saíram do Egito. A Páscoa era isso, agora não, é para lembrar da morte e vinda do Senhor, não é isso que o Matias lê aqui, toda a ceia? Então, sabe, uma substituição, uma coisa substituindo a outra? A lei e os sacrifícios de animais, diz que a casa, o templo de Deus no Velho Testamento, é como se fosse um grande frigorífico. Eles matavam, cortavam, sacrificando com o sangue, uns morrendo pelos que estão vivos. Aí houve uma substituição. Qual é a substituição? O sacrifício de Cristo uma vez por todas. Você vê que o Velho Testamento, as coisas que foram mudadas, estão claras entre nós. Se você for ver, até o dia do sábado está claro, se você for buscar na palavra. Agora, irmão, apresenta para mim se houve alguma mudança do dízimo para alguma outra coisa. Não há mudança, o Senhor ratifica aqui em Mateus 23, 23. Vocês paguem o dízimo, mas vocês também pratiquem a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Amém? Amém.
Aqui está ratificado, irmão. Igreja não vive sem dízimo. Quando eu vou... Isso aqui tem muita igreja que usa. Paulo pede ajuda para os crentes de Jerusalém. 1 Coríntios 16, 1 a 4. Romanos 15, 25 a 28. 2 Coríntios 9, 1 a 12. Aí ele fala assim, ó, não, tem que dar mais do que dízimo. Paulo fala disso. Paulo está falando de uma outra coisa. Por isso que texto sem contexto dá pretexto. Aí você começa a ler e fala, meu Deus, eu aprendi tanto no passado essas coisas, não tem nada a ver. Ele está falando de uma coleta para o povo de Jerusalém que está passando necessidade. Não tem nada a ver. Agora o que eu quero dizer aqui, irmão, desculpe a palavra, é fazer uma teologia de que hoje nós somos dizimistas porque o Senhor não quebrou, senão ele tinha quebrado. Senão ele tinha mudado, o Senhor não mudou. E a igreja não vive sem dízimo, irmão. Não vai manter igreja coisa alguma se não é dízimo. Agora, para finalizar, eu preciso ir para a escritura-chave. Eu não sei se tem muita coisa para falar, mas eu não sei a expectativa dos irmãos, se eu estou suprindo, mas eu queria suprir. Mas, irmãos, ó o que fala aqui, ó. A escritura-chave está no Velho Testamento, mas olha aqui. Malaquias 3. Pode ler. Pode ler, irmão? Malaquias 3. 6. A 12. Malaquias é o último livro do Novo Testamento, do Velho Testamento. 3, 6. Malaquias 3, 6 até o 12. É pouquinho. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que vos havemos de tornar? Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Tá bom. Então, irmãos, esse é o que estava acontecendo aqui, ó. Eu tinha que falar sobre Malaquias agora. Porque você precisa entender o livro de Malaquias. Por que o Senhor está cobrando do povo de Malaquias? Né? Eles estão ali 100 anos que vieram do cativeiro e o povo não está nem aí com o tempo, mais uma vez. Não estão nem aí com o tempo. Estão cuidando da própria vida. Quando eles traziam um animal para o Senhor, não era primícia, eles traziam o animal cego, o animal aleijado. Aí eles iam fazer o sacrifício que eles faziam. Você pode ler em Malaquias. Eles roubavam lá o animal e trazia para trazer oferta para Deus. Animal roubado. E o Senhor joga na cara deles, fala assim, olha, e que me roubais? Vocês são ingratos. Ele falou, volte para mim. Antes do dinheiro, o Senhor quer que você volte o coração para Ele. Diz que o Senhor é dono de toda a riqueza. De todas as riquezas, é do Senhor. Toda a plenitude é dele, tudo no céu e na terra. E Ele não está atrás dos nossos dinheiros, Ele está atrás da nossa fidelidade. Ele fala assim, volte para mim, primeiro os nossos corações. Volte para mim, que eu voltarei para vós. Aí vocês perguntam, em que nós negligenciamos?
como voltaremos para ti? Aí ele fala assim, ó, pode um homem roubar a Deus? É inconcebível, né? Pode um homem roubar a Deus? É inconcebível. Você está louco, você está roubando a Deus, você é doido. Ou então vamos falar assim, não, o Salmo 23 é maravilhoso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tá, o Velho Testamento, ó glória. E esse daqui não vale? Não vale, irmão. O dízimo não caiu, o dízimo continua. O Senhor não trouxe outra nova, não. Como trouxe para outros termos da lei, ele não trouxe coisa nova, não. É o dízimo. Ele falou, volte-se para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Como nós vamos voltar para ti? Pode um homem roubar a Deus? O próprio Deus perguntando através do profeta Malaquias. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês me roubam. Contudo, vocês estão me roubando. E aqui é interessante que você vai ouvir isso aí, e é verdade, que aqui quando ele fala assim, ó, vocês estão me roubando, é mão armada. É mão armada. Porque tem um furto, não tem um furto que alguém rouba, foi meu celular foi embora. E alguém furtou. Mas aqui, quando você vai ver no hebraico, é como alguém chega para Deus e fala assim, ó, eu estou levando o que é seu, e daí? E daí? Ele está dizendo isso, ó. Vocês me roubam? E falem que me roubais. Está na cara, eu sei. Estou vendo. Porque ele é Deus. Se falasse com o homem, talvez está falando de furto, mas ele está falando de roubo da cara dura. Mas vocês me perguntam, como voltaremos? Pode um roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui, irmão, eu fico meio que... Porque ele não fala que é só no dízimo, não. Ele está falando que está roubando na oferta também. O Senhor está esperando presente seu. Alguém pode falar assim, eu vou dar uma oferta, maravilhoso, mas você precisa dar o dízimo porque é do Senhor. Você não tem que vir com o presente antes de pagar a dívida. Você tem que pagar a dívida, depois você presenteia, depois você agrada. Agora vem com agrado, você não pagou a dívida. Não é presente, não. No dízimo e na oferta, a oferta faz parte. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Olha quantas vezes ele fala roubando 4 vezes. Traga os dízimos todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E ponham-me à prova. Prova o Senhor. Você não é eu cristão. Eu pago desde os meus 13 anos. Agora eu entrei com a aposentadoria faz poucos dias. Desde os 13 anos eu sou bem sucedido. Faltou alguma vez lá em casa alguma coisa, irmão? Nada. Nunca. Nunca, nem na casa do meu pai, quando eu estive lá, nunca me faltou nada. Irmãos, eu ouvi todos esses livros que eu li, todos esses pastores, eles falam a mesma coisa. Ele nunca viu um homem dizimista falar que ele estava arrependido de ser dizimista. Nunca. O homem, ele fica feliz, ele é abençoado, ele é forte. Meu pai, acabei de buscar uma escritura com meu pai, que eu chama bíblica, ele falou assim, você vai pregar sobre dízimo? Ele falou assim, olha, o homem que não paga dízimo, ele é fraco na fé. Ele acabou de falar para mim, o homem que não paga dízimo é fraco na fé. Ele é fraquinho. Ele tem dúvida, ele está com medo, ele não conheceu a Deus, o coração dele é... Por isso que a pessoa, quando ele faz o dízimo, quando ele é dizimista, eu creio muito, eu fico cheio de alegria pelo irmão que é dizimista, que eu vejo que ele tem Deus no coração. Porque não é fácil, irmão. Olha, você ganhou 1.000, tira 100. Ganhou 10 mil, tira 1.000. Não é fácil. Não é fácil nos dias de hoje, é porque você tem alguma coisa. Tem alguma coisa, irmão. Não é ninguém pagar dízimo para se apresentar ou devolve o dízimo. É porque você tem alguma coisa com Deus, e com a obra de Deus, e com as missões, e com o evangelismo, e o crescimento da igreja. Eu não pago a luz, não pago a água. Nós precisamos aqui colocar ar-condicionado o ano que vem aqui, melhorar aquela porta de vidro, nós precisamos melhorar nossa sala, melhorar tantas coisas aqui. Se os irmãos não fossem dizimistas, nós não ia fazer. Eu já teria dúvida, ficaria desanimado, mas eu estou muito animado porque os irmãos são dizimistas. Amém. E aí, irmão, quando você vai para o Novo Testamento só... Não gosto desse relógio.
Quando você vai para o Novo Testamento, você vê que Paulo fala que aquele que traz a palavra, o ancião que traz a palavra, ele é digno de dobrada honra. Dobrada honra, ele sabe o que é salário dobrado. Porque todos eles tinham salário. Ninguém vai falar para mim que no Novo Testamento os homens de Deus não tinham salário. Todos eles tinham salário. E aquele Paulo, quando ele traz, porque ele era o homem da palavra, e os homens da palavra, todos eles tinham um salário de 2.000 e o outro tinha de 4.000, porque ele era o homem da palavra. Hoje, nos dias de hoje, a igreja do nome não tem condições de pagar um salário para um pastor ainda. Porque tem pessoas aqui ainda assim. Cuidado com a mão do Senhor. Cuidado, cuidado. A palavra eu até fui buscar com meu pai ali na chave bíblica. 1 Coríntios 6:10. O avarento não entra no reino dos céus. 1 Timóteo 3:3. O homem, para ser um homem de Deus, ele precisa não ser avarento. 1 Timóteo, 2 Timóteo 3:2. A mesma coisa. Efésios 5:5. O avarento não tem parte com Deus. E aí, irmão, tem que ser das primícias. Tem que ser das primícias. E alguém pode falar assim. Alguém pode. Tem outras coisas para falar. Alguém pode falar assim, irmão, eu vou administrar o meu dinheiro. O que aqui Malaquias está falando? Traga todo o dízimo à casa do tesouro. Ele está mandando você administrar? Ele não está pedindo para você ser administrador, ele está mandando você trazer a casa do Senhor. Amém. E se alguém não administrar bem, vai pagar com o Senhor, porque isso é obra dele. Amém. Qualquer igreja dessas aí vai com o Senhor. Agora você faça a sua parte, eu faço a minha parte. Ele não falou, ele falou, traga todo o dízimo. Ele não pôs nós como administrador, não. A casa dele, para que haja mantimento. Não há essa divisão na palavra do Senhor. E tem muitas outras coisas que eu tinha que responder e não vou responder. Vazio. Amém? 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 Desculpa, irmãos. Eu acho que talvez não foi. Mas roubará o homem a Deus? Amém? Posso administrar meu dízimo? Não. Dar a oferta no lugar do dízimo? Não. Deus não nos colocou como administrador do dízimo. Dízimo é dívida. Mas eu não sei se eu fechei a necessidade, a expectativa dos irmãos. Mas me perdoa se eu não fiz.